Vamos com o esporte. Abner Luiz, bom dia. Bom dia para você, Márcio, bom Fábio, dia. para você que está em casa, uma boa semana desde já. Olha, o fim de semana foi de clássico pela Série B do Campeonato Brasileiro. Melhor para o Papão, que venceu o rival em um jogo decisivo e conquistou 3 pontos importantes. A vitória ajuda a equipe bicolor a respirar na tabela e continuar afastando a má fase. Clássico é assim, pegado, disputado, na raça. Cada um defendendo o seu lado. Esse foi mais um capítulo da história do Repá. Estádio Mangueirão, Série B, 13ª rodada. Mais de 45 mil pessoas. O Remo vivendo boa fase na competição. Teve a estreia do técnico Antônio Oliveira à beira do gramado. E sabia que a equipe seria empurrada pelo fenômeno azul. Agradecer também a presença do torcedor, para nós foi muito importante. Vivi intensamente, de frente para mim, a festa maravilhosa que eles fizeram. A fiel bicolor não deixou por menos. Também marcou presença para apoiar o Paysandu, que queria sair da lanterna. O mais marcante do jogo hoje é você ver o teu time na lanterna do campeonato e a torcida comparecer como compareceu, né? Isso aí não tem preço, cara. Isso é um patrimônio que o clube tem que não tem preço. Eu acho que em poucos lugares do Brasil a gente veria isso. Era também o primeiro clássico do técnico Claudinei Oliveira no comando do Papão. E olha que ele foi para a partida sem contar com 11 atletas que estão em tratamento no departamento médico. E logo no início da partida, outra baixa. Benítez sentiu a coxa esquerda e saiu para a entrada de Diogo Oliveira. O novo camisa 9 bicolor mal sabia que aquele seria um dia especial. O Paysandu começou o jogo bastante ofensivo, criando algumas oportunidades. O Remo tentou a resposta, mas Adailton não conseguiu finalizar bem. O jogo esquentou, com várias faltas duras. Mas também tinha oportunidade de gol, como essa de Matheus Vargas. Pedro Rocha também não foi feliz pelo lado azulino. A equipe bicolor voltou a atacar logo em seguida. Fez o goleiro Marcelo Rangel trabalhar. Só que o placar não foi alterado na primeira etapa. Na volta do intervalo, mais Papão no ataque. O Leão assustou também nessa jogadaça de Pedro Rocha. No cruzamento de Marlon, G6 apareceu e não finalizou bem. E aí entrou Vini Faria. A estreia do atacante com a camisa bicolor. Já entrou levando essa falta de Camutanga. Ele seguiu no jogo e foi para a cobrança desse escanteio. Depois do desvio no meio do caminho, Diogo Oliveira apareceu para marcar de peixinho. Paysandu 1-0. O Remo foi em busca do empate. Felipe Viseu não acertou a pontaria. Substituindo Matheus Nogueira no gol do Papão, Gabriel Mesquita foi salvando. Nessa, ele mostrou elasticidade. A nossa preparação de goleiro é muito bem feita pelo professor Silvano Austrália. Glória a Deus que a gente está capacitado ali, pronto para ajudar o Paysandu em todos os momentos. E esperamos dar sequência nessa boa fase para sairmos dessa situação. O Paysandu ainda teve mais 2 chances no jogo, com o Ronaldo Henrique e Vini Faria. Não fez falta. Vitória do Papão no clássico Repá por 1-0. Um clássico cheio de personagens dos dois lados. Um deles foi o atacante Diogo Oliveira, que marcou seu nome na história do Repá 779, sendo um herói da torcida bicolor. Não foi só eu, né? É o grupo. Estou muito feliz. O grupo está unido mais que nunca. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos sair com a vitória. A vitória faz o Paysandu chegar a 10 pontos e sair momentaneamente da lanterna da Série B. Já a derrota do Remo evita que o Leão volte ao G4, ficando na 8ª colocação com 20 pontos. Entender que a minha equipa tecnicamente é muito superior à do adversário, acho que ela devia ter definido e a obrigação e essa responsabilidade de ter definido muito melhor. Erramos muito, permitimos muitas transições ao adversário. O Remo teve algumas oportunidades, mas assim, com toda humildade, eu acho que a vitória foi merecida. Eu acho que o empate seria injusto, uma derrota seria um absurdo. Eu achei que a vitória foi merecida.
Respeito a opinião de todos aí. Parece que o treinador do Remo falou que o time deles é muito melhor tecnicamente. Palmas para ele. O nosso time ganhou o jogo, não tem problema nenhum. Nada melhor do que estrear no Repá e fazer o gol da vitória, né? Vai ficar para sempre na história e vai ser inesquecível. Olha, no domingo o Remo vai enfrentar o Atlético no interior de Minas Gerais. E na segunda-feira o Paysandu enfrenta a Ferroviária de São Paulo no estádio da Curuzu. E aí a gente não tem dúvida de que o torcedor do Paysandu vai invadir a Curuzu para buscar essa terceira vitória consecutiva e, consequentemente, né, tentar sair dessa zona do rebaixamento. Mas foi um Repá divertido, né, gente? Bem Com certeza, bem cara de Repá, né? As equipes brigando. Logo no início do jogo a gente vê aquele jogo mais pegado. Olha aí. Exatamente. Olha, cada um tem a sua opinião a respeito do clássico, né? O torcedor, de repente, menos apaixonado e mais criterioso, ele vai apontar claramente que o Paysandu, ele respeitou a realidade que vinha tendo, estava olhando para a tabela da competição, fez um time de alguns jogadores que praticamente estavam vestindo pela primeira ou segunda vez a camisa nessa Série B do Campeonato Brasileiro, entendeu muito bem isso, fez um plano de jogo bem inteligente, deu ao seu adversário a bola, se limitando a fazer marcação no seu campo, porém, ao tomar essa bola, o Paysandu era sempre muito efetivo indo ao ataque. Só no primeiro tempo, ele perdeu de 3 a 4 possibilidades de abrir esse placar e até ampliar. Mas, mais uma vez, esse goleiro do Remo, no bom sentido, salvou a equipe, como vem fazendo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Ao Remo, a letargia, a sonolência, a não velocidade, ao não entender o jogo e, principalmente, com muito defeito técnico, né? Muito passe errado. Aquela transição que já era conhecida do Remo e foi muito bem marcada pelo Paysandu, deu lugar a transições para o Paysandu. Para ter uma ideia, o Remo não usou o seu principal jogador e artilheiro, esse aí, ó, que perde 10 e faz 1, pelo menos, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Pedro Rocha. Usou nessas duas oportunidades aí. Enquanto, para mim, o dono do jogo também, o Garcês, camisa número, se eu não me engano, é a 10 do Paysandu, ele recebeu todas as bolas do lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo, e deu uma canseira absurda na equipe do Clube do Remo. Esse cabeceio e essa defesa foi a única defesa do goleiro do Paysandu nos 90 minutos, para vocês terem ideia, para quem não acompanhou o jogo. Ou seja, muito pouco para um time que tem 20 pontos na Série B contra uma equipe que até então estava na lanterna do campeonato. Porém, tem a mística do Repá, tem a camisa, tem a disputa da arquibancada, onde, mais uma vez, é chovendo molhado, nós elogiarmos os torcedores de Remo e Paysandu que estão dentro do estádio fazendo festa, fazendo mosaico. E a fiel torcida bicolor jogou também junto com o seu time, porque dentro de campo ele motivou essa torcida também a vibrar e acreditar que a vitória seria possível. E foi uma vitória maiúscula, uma vitória irretocável e que não pode ser contestada de forma alguma. E aí fica uma situação, por exemplo, para quem perdeu e para quem ganhou. Vamos primeiro para quem ganhou. Toda a glória a quem vence um clássico como esse. Você ganha 2 partidas seguidas e você vai fazer uma terceira em casa, né? Então, você vai buscar essa vitória tentando esses 9 pontos e, a partir dali, começar uma nova competição. Toda essa trajetória e essa luta, logicamente, que foi causada pelo péssimo planejamento do Paysandu e uma remontagem agora nessa última janela curta que o Paysandu trouxe de 10 a 11 jogadores. A gente vai dar uma olhada agora na tabela de classificação. O Goiás joga hoje, gente, pode chegar a 29 pontos. Ele vai enfrentar o Atlético, né? Que está na lanterna agora. Exatamente, ele vai enfrentar o Atlético. O Atlético é o próximo adversário do Clube do Remo, lá em Minas Gerais. O Novo Horizontino também entra em campo hoje e pode chegar aos 28 pontos. Nós temos aí o Coritiba, o CRB chegou na 4ª colocação, Cuiabá. O Atlético Paranaense foi outro, vou falar aqui com respeito, mas é na linguagem do futebol, tá?
Foi outro morto, como o torcedor diz, que o Remo ressuscitou, né? Vocês lembram que o Atlético... Estava numa fase ruim, né? Vinha perdendo dentro de casa, mudando o treinador, mandando o diretor embora, e foi enfrentar o Remo, a sorte retornou, e aí já está na sexta colocação com 20 pontos. Avaí, o Remo agora é o 8º colocado, Chapecoense é o 9º, Atlético Goianiense com 18 pontos, está todo mundo aí com 13 jogos. Dado o outro lado da tabela, nós temos o Operário com 12, e é o Operário na 15ª posição que enfrenta o Novo Horizontino hoje em casa, tá? Recebe o Novo Horizontino em casa. Para os paraenses, para o Remo, é torcer por uma vitória, um empate na realidade, né? Dos dois, e para o Paysandu também, porque o Paysandu está ali com 10 pontos. Fora da zona tem o Botafogo de São Paulo com 13 pontos, que está jogando muito mal, perdeu para o Paysandu por 1-0, com futebol pífio aqui em Belém, mas está ali na 16ª colocação. O Amazonas ontem venceu o Vila Nova. Aí ultrapassou o Paysandu de novo, né? Aí ultrapassou. O Paysandu foi a 13. Ou seja, o Paysandu tem 10. Quem está fora tem 13. Antigamente eram 6, 7 pontos de diferença. Agora a gente está com 3 pontos de diferença aí, no caso o Paysandu, para o Botafogo de São Paulo. Sem dúvida, é uma vitória para o Paysandu, né, que dá um novo ânimo, né? Já venceu a primeira na estreia do técnico Claudinei Oliveira, agora venceu o Repá, que é um jogo bem difícil, né, com o Remo ali na parte de cima da tabela, e agora é tentar, né, como você falou, né, buscar essa vitória em casa para dar uma nova fase para o Paysandu na Série B, né? Se tu fores, de repente, o Fábio, ou a Fábia, a Fábio e o Márcio, ou perguntar aos jogadores do Paysandu, comissão técnica e até mesmo a torcida, né? Quando é que você queria esse jogo? Já era quarta-feira, ou amanhã, terça-feira, dar um descanso, assim, esperar até segunda-feira, vai ficar essa... Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque o Paysandu ainda recupera jogadores que estão no departamento médico. Antigamente, o Paysandu não conseguia treinar, era jogo em cima de jogo pelas competições, agora tem uma semana mais do que cheia. Chegava a escalar jogador que nem estava 100% recuperado, né? E muitas das vezes pelos pulmões e não pela qualidade dos pés, né? Também. Então, vive-se um novo momento. É preciso entender que jogo o Paysandu fará na segunda-feira, se ele vai propor jogo, vai esperar o adversário mais uma vez para jogar nesse contra-ataque. As peças, acredito que o Claudinei, no Repá, ele pôde perceber que tem jogadores até para usar como titular. Os dois extremos que entraram no segundo tempo mostraram que tem condições de vestir essa camisa, porque melhor teste do que esse não tem. Você entra no Repá, 40 e poucas mil pessoas no Mangueirão, o Paysandu na situação que estava, contra um time dito como favorito, numa tradição de Repá, e você sai com a vitória jogando bem, representando, acho que isso é bem interessante. Se a gente for falar um pouquinho do Remo também, gente, o Remo, ele entra aí numa levada de 5 a 6 jogos apenas com uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem usado a gordura criada no início da competição para se garantir ali no meio de tabela. O pensamento, logicamente, da diretoria do grupo ainda é de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele tem que voltar a ganhar, ele tem que voltar a pontuar e fazer mais gordura ainda. 45 pontos seria a nota de corte para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, faltam 25 para o Clube do Remo dentro dessa realidade. O Paysandu pode olhar assim também para não ter esse descenso. E aí é necessário o seguinte, a gente também avaliar, pelo menos na minha visão, que o Remo ele passou por umas situações não criadas por ele, mas que também contribuíram. Por exemplo, a desistência do seu treinador, ele preferindo uma proposta de ir embora para o Esporte Clube do Recife. Mexe no ambiente. A chegada de um treinador durante a semana que sabe muito pouco, né? Por mais que passou aí 5 ou fez 4, 3 treinos para o Clássico Repá e viu vídeos, mas muitas das vezes ele não tem a sensibilidade de entender o que aquele jogador pode entregar, em que posição melhor ele vai te entregar algo, e fica muito ouvindo daqui, ouvindo dali, e responsabilizá-lo por trocas, de repente, não interessantes, ou não uma reação da equipe, pelo menos no segundo tempo. Não tinha muitas informações, né? Chegar ontem, mas não foi uma situação criada pela direção, não foi uma situação criada pelo clube. Então, esperamos que o novo técnico, a partir desse momento, né, dessa resposta que ele teve do Repá do time, o que ele viu, ele garantiu, por exemplo, na entrevista coletiva, olha, no final nós vamos ver onde cada um vai estar. E o Claudinei acabou dando uma entrevista também, se dizendo humilde, mas ao mesmo tempo dando uma alfinetada no treinador, e disse que ele pode ficar com a bola, levar para casa dele, mas os 3 pontos a gente levou na situação em que o
O Remo teve mais domínio, mais posse de bola, quer dizer, mais posse de bola, não domínio, e o Paysandu foi quem foi efetivo e colocou essa bola para dentro. Vocês chamaram uma matéria aqui, ou trouxeram um vídeo no ar também, gente, antes da chamada do esporte, Sim. que foi a briga entre, mais uma vez, torcedores organizados, né, ou dito organizados. Essas brigas, 100%, elas acontecem em bairros, vizinhos ou até distante ao estádio. Graças a Deus a gente não vê dentro do estádio, e muito menos ali na cercania. Ali no Augusto Montenegro. A gente já sabe que tem a rivalidade. A gente já sabe da rivalidade, a gente já sabe que isso vai acontecer, infelizmente, né? A polícia e os órgãos de segurança fazem um estudo, existe toda uma preparação, né? Entre vários órgãos quando se vai falar a respeito de repá e quando se vai planejar um repá. Mas a gente não tem a imagem, mas me veio à cabeça, a gente pode tentar no segundo momento, essas imagens, do que aconteceu pós-jogo, ali entre os dois vestiários de Remo e Paysandu dentro do Mangueirão. Teve um conflito ali também, Não uma discussão. teve bomba, não teve polícia e tudo mais, mas não deixa de ser um péssimo exemplo para o torcedor, um péssimo exemplo para todos que acompanham aquilo ali. De repente, algumas pessoas vão acabar achando mimimi, mas o que mais me incomodou naquela situação ali, que acontece em clássicos pelo Brasil, as duas equipes saem, acabam se xingando, alguma coisa parecida ali, mas aquilo ali que nós vimos, o que mais me chamou a atenção são pessoas que não têm envolvimento nenhum com o que está acontecendo dentro, o que aconteceu dentro de campo, o jogo e tudo mais, mas estão ali de carona, sabe? Muitos até vestidos à paisana, para estar próximo ali, sei lá, eu sei que há uma paixão, uma idolatria, você ser torcedor e tudo mais, mas nota zero para a organização do evento, e quem organiza esse evento aqui, e podem ficar chateados, não tem problema algum, daqui a pouco vai chegar essa lamentação para mim, dizer para a Federação Parecense de Futebol que tire da renda, fale com os clubes e consiga um pessoal de segurança, de fiscalização, que só tenha acesso aos vestiários de Remo e Paysandu quem for jogar ou for trabalhar. Porque vai o conselheiro, o benemérito, o primo do fulano de tal, a esposa do ciclano, o filho da Fábio e do Márcio, porque são apresentadores de TV, e aí eles se acham no direito de que o filho dele tem que estar lá, ou o irmão, ou o primo, e fica aquela bagunça generalizada, e quem vai trabalhar precisa ter carteira, mensalidade paga certinha, você comprovar que está trabalhando por uma empresa, aí você passa por 3 portões, aí você tem que receber um colete para ser marcado quem você é e o que você está fazendo. Então, quem vai trabalhar e divulgar o espetáculo para o mundo, você precisa de tudo isso. Mas para ir puxar saco lá na beira do campo, encher a paciência e atrapalhar o desenrolar das coisas, aí parece que a entrada é tranquila e absoluta e não tem problema algum. Então, vamos tentar ensinar o Brasil e o futebol mundial a organizar bons eventos e que só tenha acesso, repito, àquelas áreas que eu vou chamar de restritas e até íntimas, né, dos clubes, dos jogadores, quem realmente tem a ver com o espetáculo, realmente tem a ver com o futebol, porque ali poderia ter acontecido de tudo. Né? Quem era para dar segurança estava querendo brigar. Né? Quem não tem nada a ver com comissão técnica ou com diretoria, eu acho que nem presidente tem que estar ali, sabe? Ali é local de jogador, ali é local de comissão técnica, é local de quem vai para dentro de campo fazer a coisa. E o que tu acha? Tu acha que vai dar certo? Um repá, a rivalidade que os dois saindo ao mesmo tempo e esse pessoal se provocando ali. Parece torcedor de arquibancada, com todo respeito, que ali não é aquele momento que é para se fazer isso. Então, é reprovável e a gente vai atrás dessa imagem para mostrar em cima do que a gente está falando, para comprovar o que a gente está falando está acontecendo. Mas quem vive nas redes sociais viu essas imagens sim. E até criaram um meme, botaram brega, de briga em festa e tudo mais, ou seja, para passarem mais vergonha ainda. E eu não estou falando de nenhum clube específico, tá? Estou falando dos dois, exatamente dos dois, palavrões, xingamentos e tudo mais. Abner, a gente mostrou agora as imagens do confronto entre as torcidas organizadas, a gente reforça aí as imagens, a gente mostra novamente. A gente ainda há pouco deu essa notícia, informamos aí que estávamos aguardando um posicionamento da Polícia Militar, a gente recebeu esse posicionamento e a Polícia Militar informou que durante esse confronto entre as torcidas organizadas foram utilizados instrumentos de menor potencial ofensivo e os envolvidos na ação
foram encaminhados, portanto, à delegacia da Marambaia para os procedimentos legais e, portanto, posicionamento da Polícia Militar sobre esse confronto. Pois é, confronto... Um dia desses prenderam 200 no Almirante Barroso, vocês lembram, né? Sim. Deram maior trabalho aí para a Polícia Civil e tudo mais, aí os pais foram lá para a porta, dizer, meu filho não estava, ele estava passando para ir para a escola e pegaram meu filho, coitado, aí o fulano também, meu filho jogou só uma pedra na cabeça do outro, ele não pode ficar preso. E aí a gente vê acontecendo, o pessoal não se toca. Bom, a gente estava falando sobre esse fato lamentável, né? Fatos lamentáveis que é a violência após o jogo, mas tem aquela rivalidade boa, né, Abner? Aquela encarnação, aquela coisa que é legal de mostrar. Não tem. E quem ganha tem direito de quase tudo. Quem perde tem que ficar quieto e escutando. Não, mas não fica quieto não, tem que responder assim mesmo. Pelo menos lá no Ver o Peso é assim. Ninguém fica quieto, não. E aí, Lucas, como é que está o clima nesse Ver o Peso depois do Ele foi até com a reparo? camisa da Tuna para não se meter em confusão. Exatamente, tá certo. É muito esperto esse rapaz. Então, gente, a imagem diz tudo. Cadê o negócio daqui que tava agorinha aqui, mano? O Didi acorda cedo tem uma semana. Hoje ele acordou cedo. Esse pessoal faz ao vivo o negócio, olha aí, ó. Tem um sal, né? O clima amanheceu azul celeste aqui no Ver o Peso. A galera já tá zoando, fazendo aquela brincadeira. Paraense, né? Já meteu de sal aqui. Agora eu queria saber qual que é o lance do limão aqui. Qual que é a situação? O limão aqui é pro pai Abner. Ele chupar, papai. Né? Limão cedinho. Olha, tu não acertou o palpite, Abner. O pessoal tá falando aqui. Agora é o seguinte. Essa galera aqui que chegou cedo aqui pra zoar. Tá desde sábado essa onda aqui já, é? Acabou o jogo, o pessoal não saiu daqui. Aí foi domingo, emendou com o fim de semana. Quem que acertou o placar pra começar aqui? Alguém acertou o placar? 1-0. Alguém acertou? 1-0, suficiente 1-0 para a gente desmontar e desbancar um dos líderes do campeonato, né? Perderam por Lanterna, nosso técnico está de parabéns, que neutralizou. Olha, o meio de campo ali de vocês, acabou. Então, meu irmão, o centroavante de vocês pegaram uma vez na bola, que é o artilheiro do campeonato. Mostra que o nosso técnico é inteligente. Didi falou que acertou aqui 1-0, meu queridão aqui do Remo. Arriscou um palpite também, não? Arrisquei 1-0 pro Remo, mas só que não... Foi o contrário, né, mano? Né? Contrário. Rapaz, mas treinador tinha que ser mesmo o que tava. Esse treinador que chegou... Esse treinador não tá bacana. Não tá bacana, não. Ele não conhece nada do Remo. Tu vai dizer que ele é português, todo português é burro. Olha, gente, é o seguinte, vamos voltar aqui pro sal. Aqui o pessoal já enfeitou aqui, colocou o limãozinho. Esse 7-0 que você conhece é clássico, essa zoação, né, do 7-0. Agora tá vindo o Mocotó e não deu tempo de chegar, viu, Márcio e Fábio? Tá chegando aí o Mocotó, que é justamente para completar esse banquete aqui, para o pessoal completar a zoação. Agora eu quero saber o seguinte, o pessoal do Remo tá dizendo o seguinte, ó, venceram 1-0, mas continua na zona de rebaixamento. E aí, o que vocês têm a dizer? Vai subir agora? E vai descer. Mas não interessa, interessa que a gente deu no maior rival, que é ele. Pra gente, o que interessa é que foi Ó, tá aí, ó. A música dos caras aí, mano. Vai descendo, e vai descendo, vai descendo, e vai descendo, vai descendo, vai descendo. É isso, é brincadeira saudável, assim que a gente gosta de ver, essa rivalidade boa. No bom sentido, não vai sozinho pra guerra. Tiozinho. Olha o sal correndo solto. Tiozinho do Remo foi sozinho pra guerra, não é possível. Não, mas eu gostei que ele realmente, esse é torcedor de verdade. Te perdeu, ele vai no outro dia com a camisa. Ele foi trabalhar. Exatamente, não fugiu. É isso aí. O Didi... E haja sal pra... O Didi agora é chefe, né, patrão. Não ia uma semana cedo para Ver o Peso. Ele só chega às 11 da manhã. Ele está desde ontem lá no Ver o Peso. Com café tomado. Hoje ele foi, 4 da manhã ele já estava esperando o Vivo passar lá da TV Liberal, mano. É um absurdo. E aí, Lucas? Tá com sal aí. Bom, pois é, foi tanto do sal aqui, gente, que isso aqui dá para salgar o Ver o Peso todinho, os peixes do Ver o Peso todinho. Agora eu quero saber o seguinte, olha, tem o próximo jogo, né? Vai ter o próximo jogo. Queria saber se o Papão deu essa empolgada, porque ainda tá lá na tabela, tá meio difícil a situação. Deu pra dar uma animada e agora vai? Agora vai, porque o jogo aqui dentro, mano, é Curuzu. Curuzu lotada, mano. Te segura, vai ser uma...
uma vitória atrás da outra. Agora eu quero falar pro nosso adversário, consultar a Beth Cheirosinha, que o pai abre e não deu jeito. Vem cá, vem cá, Beth. Olha, até a Beth Cheirosinha foi acionada. E por falar em Beth Cheirosinha, hoje de 23 para o dia 24, São João, né? Tudo a ver, né? Banho de cheiro para Remo, banho de cheiro para Paysandu, para dar tudo certo para os nossos times aí na Série B decolarem, né? Porque a gente quer paz com todo mundo aqui, para todo mundo ficar feliz. Claro, Conto com vocês aí. Valeu, Lucas. Obrigado aí por mostrar essa rivalidade que é bem bacana aí no Ver o Peso, pós-repar. Ô, perseguição. Esse tal de pai Abner tem a ver com isso? Não tem nada a ver. Isso é entidade, isso é outra história que a gente está conversando aqui. É, Abner? É, mesmo? rapaz, Então um tá. absurdo. Então tá bom. Porque às vezes os às vezes. eles são superados pela paixão e o acreditar de uma torcida. Sim. Você entendeu? Porque às vezes a pessoa vê lá nos búzios, nas cartas, né, para quem acredita e acompanha, vê um resultado. Só que aí a fé, a paixão, né, a vibração de uma torcida pode transformar. Né? Muda o destino. Sim. Exatamente. Estou te ajudando, Abner. Você, como uma remista, está me ajudando demais. Mas olha, a torcida do Remo estava com muita fé também. Mas calma, mas só que é fiel quando viu que estava enfrentando um time, não é um clube, né, nem a história, é o time que estava em campo, frouxo, que estava ali jogando um repá, parece que estava passeando aqui na Brás de Aguiar. Aí a Fiel cresceu, empurrou o time dela, o Paysandu entendeu que poderia vencer, foi lá e venceu. Então, Márcio, porque no futebol é assim, se os dois estiverem com muita vontade, vai ser empate. Aí o que pode sobressair é a questão do planejamento e da técnica, correto? Porque os dois estão com muita vontade. Então, nesse repá teve um dormindo, o outro super acordado, que não precisou ser tecnicamente muito melhor para ter várias oportunidades e ganhar o jogo. A quem ganhou os parabéns, a quem perdeu aprenda e só pode agora dizer o que está dizendo. No caso, os jogadores do Clube do Remo. Não, vai ter mais um. Pois é, que nesse mais um, vocês acordem um pouquinho mais cedo, não tomam açaí antes da bola rolar para não ficar pesadão e com sono e vão para campo representar a torcida, a Fenômeno Azul, que é o maior público do campeonato da Série B. Ou seja, os caras têm o maior público, os caras têm todas as condições de trabalho, né? Puxando a orelha aí do pessoal do time da Fábio, e chega para jogar um repá. Márcio, eu queria jogar um repá, tu não queria jogar um repá? Sim, não tinha qualidade para isso. Não tem pois qualidade técnica, é o nosso nada. sonho jogar um repá, vocês têm tudo, ainda recebem. Aí chega no campo e fica dormindo. Vamos lá com a Série D, então. Vamos seguir. Tá, revolta aqui. Vamos lá, como é que está a Túnel Águia aí? Rapaz, Tá eles vão jogar dia 26, às 15 horas. Nós vamos ter o clássico, né? Então a gente tem essa classificação. Hoje Tuna e Águia estariam classificados. Vamos ter então esse clássico, é o próximo jogo dos dois. Estão treinando para buscar aí continuar essa classificação. Vou torcer pelo empate, para cada um ficar com um ponto e aí continuar na briga e na tabela de classificação, na zona de classificação. Olha onde está o Gás ali, tem 7º colocado, é o time da Fábia. Faltando gás. E tem novidade aí para o time do Águia de Marabá. Só falta saber qual é essa novidade. Vou dizer para vocês, é que o Águia anunciou a contratação do atacante Thalisson, de 19 anos, que chega por empréstimo. Sabe de onde ele vem? Do Papão da Curuzu. O vínculo do jogador com o Azulão será válido até o final da participação na Série D do Brasileiro, considerada aí uma joia da base bicolor, né? O Thalisson assinou o contrato profissional com o Papão no ano passado, depois de conquistar o Campeonato Paraense Sub-17 em 2024. Pelo Sub-20, ele fez 3 gols em 6 jogos, sendo promovido ao profissional na atual temporada. O Paysandu está fazendo isso, e está pegando jogadores que ele pode emprestar e tentando clubes pelo Brasil. Né? Para dar rodagem, né? Fez isso com o Juninho e tudo mais, faz contatos. Ele tentou mandar um pacote lá para o Águia, só que o Águia pegou apenas o Thalisson. E assim o Paysandu ter feito, inclusive, com profissionais que vieram de fora, né? Tentando relocar no mercado para não ter essa despesa de ter que cumprir o contrato até o final e ter que pagar esse salário também. Respirar, Abner. Obrigado. 1 hora de resenha hoje. Obrigado, hoje gente. foi papo. Valeu. Até, Abner. Os que foram ao Mangueirão acompanhar o repá no final de semana tiveram a chance de se vacinar e fazer testagens de saúde. Então, é uma estratégia da SESMA e da CESPA no combate às hepatites virais.
Testes rápidos e vacinas em pleno Clássico Rei. O fim de semana foi de repá e também de atenção à saúde. Uma ação conjunta das Secretarias de Saúde de Belém e do Estado antecipou o início da mobilização do Julho Amarelo, mês de conscientização, prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais. Temos muito casos na nossa cidade e a gente precisa cada vez mais combater os nossos indicadores. Nós colocamos a nossa equipe multiprofissional justamente para fazer esse resgate desses torcedores que estão chegando dentro do Mangueirão. João não pensou duas vezes, atendeu logo ao chamado. Você previne coisas que você pensa que não existe. Quando você vê a hepatite viral, por exemplo, a pessoa tem e não sabe, tem que fazer o teste, tem que procurar os postos de saúde. Isso é muito importante para a saúde da população. Você pode transmitir doença sem estar sabendo que está contaminado. A vacinação contra a hepatite B, o teste rápido para a hepatite B e C, materiais informativos e preservativos foram ofertados nas rampas de acesso do lado A e B do estádio. A escolha do local foi estratégica. Os nossos homens, eles estão tendo maior número das notificações de estado e também, infelizmente, eles estão como causa básica para a hepatite C. Esse chamamento aqui através do repá vem ser justamente isso, que a gente conscientizem os nossos homens a procurar o serviço de saúde para realizar os testes rápidos, para a gente ter a detecção precoce e assim a gente poder conseguir tratar em tempo os nossos homens. As hepatites virais são inflamações no fígado causadas por vírus. A tipo B, que possui a maior incidência na população, é transmitida via sexual ou contato sanguíneo com equipamentos contaminados, por exemplo. Já a hepatite C é transmitida com maior frequência a partir do contato sanguíneo com equipamentos que perfuram e cortam. A hepatite é uma doença silenciosa. O vírus pode ficar incubado no organismo por até 30 anos. Daí a importância de ações como essa, que além de permitir o diagnóstico, caso seja necessário, já encaminham o paciente para tratamento. Todas as nossas unidades de saúde, as estratégias de saúde da família, disponibilizam tanto o teste para a hepatite B quanto para a hepatite C, como também para o HIV e para a sífilis, como também a vacinação também. A pessoa diagnosticada com hepatite B ou C, ela vai ser direcionada para casa a dia para que ela possa receber seu tratamento. E nós vamos, durante o mês de julho, continuar com essa campanha. Não esquecendo que durante todos os meses do ano, nós fazemos essa intensificação também com os nossos serviços de saúde para esse chamamento às hepatites virais, principalmente a B e C. Independente do resultado do jogo, nessa partida, quem ganha é a saúde pública. Muito importante para que todos fiquem atentos, tenham consciência, venham se vacinar, venham se prevenir. Hepatite B é sério. Vamos lá. Segundo tempo do esporte, a Amnésia por aqui, falando de repá. Povo da vacina. Isso aí, vai onde o povo está, né? Verdade. Oferece, explica tudinho direitinho, o pessoal vai e se vacina. Gente, repá, ainda comentado, falado, principalmente para aqueles que chegaram no trabalho agora cedo, né? Azulinos e bicolores, bicolores e azulinos. Deu papão. Paysandu soma mais 3 pontos, são 10 na tabela de classificação. Fará mais um jogo em Belém. Esse aí não foi mandante, mas jogou dentro de Belém. E agora vai enfrentar, numa próxima segunda-feira, na Curuzu, tá? De volta a Curuzu, o Paysandu tem mandado os seus jogos nesse momento na Série B do Campeonato Brasileiro. E a expectativa nada mais é que mais uma vitória e definitivamente sair da zona do rebaixamento e não mais retornar. Ontem, o Amazonas ganhou o seu jogo dentro de casa e isso não foi muito bom, né, para o Paysandu, porque poderia ficar mais próximo. Só que antes era 6, 7 pontos a diferença do Paysandu para quem estava fora da zona, agora já caiu para 3. Isso quer dizer o quê? Que mais uma vitória, de repente, com combinação de resultados aí, o Paysandu já saia nessa próxima rodada dessa zona. Vamos ver então a tabela, né, Abel? Do rebaixamento. Vamos dar uma olhada na tabela, que fica mais fácil de explicar. O Paysandu está lá na 19ª colocação, com 10 pontos, 13 rodadas. O Atlético joga hoje contra o Goiás, a fiel torcida bicolor ligando aquele secador, né, para que o Goiás vença. O Goiás vai a 29.
e aí segura o Atlético ali. O Atlético, por sinal, que é o próximo adversário do Clube do Remo. E esse jogo vai ser lá no interior de Minas Gerais, onde o Atlético voltou a mandar os seus jogos, né? Então, o Atlético perdendo para o Goiás hoje, ele fica tranquilo que o Remo adora ressuscitar o povo que está na zona do rebaixamento aí. Então, fica tranquilo para 3 pontos, só que na próxima rodada só. A não ser que o Leão reaja, né, com seu novo técnico e consiga essa vitória. Essa não foi boa, a torcida do Remo com certeza não gostou desse comentário. Aí nós seguimos aí, Novo Horizontino, Curitiba. O Novo Horizontino joga hoje, ele joga fora de casa, ele pega o Operário do Paraná, que tem 14 pontos. Então, a Fiel também torcendo aí pelo Novo Horizontino, né? E eles dando essa guinada aí no Novo Horizontino e Goiás, com muito cara aí de que vai realmente brigar para ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E assim estamos, então, na tabela de classificação. E o Remo, Abner Luiz? Pois é, o Remo joga fora de casa no final de semana, se eu não estou enganado, no domingo, contra o Atlético, né? E tem que voltar a vencer, porque já são 5 ou 6 jogos que o Remo fez, os últimos aí na Série B do Campeonato Brasileiro, conseguindo apenas uma vitória, que foi aquela última dentro de casa. Fora isso, não tem mais acontecido. E tem que treinar bola aérea, o Leão também, né? Que é onde saem os gols, geralmente, contra o Remo, principalmente nos finais de jogos aí. Vai ser uma semana cheia, intensa, para Remo e Paysandu. Paysandu com ambiente bem melhor, o Remo com ambiente bem carregado, que vai durar até que consiga uma próxima vitória. Contratações, esqueçam, somente em julho, que já está na porta também, né? O mês de julho, aí abre-se uma outra janela. O Paysandu já disse, através dos seus dirigentes, que vai trazer mais reforços e vai precisar dispensar alguns jogadores que estão aí. E o Remo, esse não temos dúvida que vai precisar reforçar, principalmente, no meu entender, né, o meio de campo, onde o Remo ainda tem muita dificuldade de iniciar o jogo, né? O Remo tem um jogo muito de transição pelos lados, né? Pelo meio, essa saída de bola tem sido uma dificuldade muito grande para o Leão Azul. Águia e Tunaluso Brasileira se enfrentam também no final de semana. Eles vão fazer esse clássico pela Série D. Os dois estão na tabela de classificação na faixa de passar para a próxima fase, estão ali segundo, terceiro, e a gente torce por um bom jogo nesse clássico da Série D do Campeonato Brasileiro, meninos. Obrigada, Valeu, Abner. Forte abraço, uma boa semana a todos. Boa semana. Boa semana. Boa